Olá, alunos do Ceforte. Ocorreu que esse sábado eu não pude ir por questões de saúde, ainda estou me recuperando. Por isso, para não ficarmos atrasados na matéria, eu resolvi gravar tanto para outra disciplina quanto para essa. Essa aqui é a teologia, a outra disciplina é a teologia contemporânea e a atual, e essa aqui é teoria e prática pastoral. Foi com uma certa surpresa que eu recebi convite para essa disciplina, considerando que eu sou um pastor batista, que não estou no momento atuando de frente de igreja alguma, diferente dos wesleyanos, os batistas, cada igreja é independente, não existe assim um corpo de bispo e pastores, é como se fossem freelancers. Num determinado momento você pode estar trabalhando na frente da igreja ou não. Por conta disso, nesse momento eu não estou atuando e só atuei como auxiliar de outros amigos. Então eu fiquei surpreso, ainda por cima, por eu não ser metodista. Então, eu creio que nas nossas salas de aula nós vamos trocar e nós vamos ter aí compartilhamento de experiências e no centro está a orientação bíblica. Nós temos a figura simbólica do pastor, pois que pastor é aquele que cuida de um determinado tipo de animais de rebanho, como o pastor de ovelhas. Isso, então, torna a relação entre o pastor ser humano e a igreja, aqueles que são pastoreados, uma relação que se forma em cima de uma metáfora. Pastor é algo metafórico. Mas, quando procuramos na antiguidade o termo pastor, vamos perceber que ele é um título que é dado a reis. Os reis são pastores do seu povo. Então essa metáfora ainda é mais antiga que a existência da própria igreja. Já existia esse termo sendo utilizado com esse contexto daquele que guia seres humanos. Mas a imagem do pastor é aquele que guia para cuidar, para proteger, para alimentar. Existem aqueles que guiam para a guerra. Os generais saem carregando um monte de pessoas treinadas e elas vão para enfrentar guerras. Não é essa a figura do pastor. Ele não é um general de exército, ele não é capitão de um navio, ele não é um líder de uma empresa, não é um CEO de uma empresa, e essas imagens não condizem com a imagem do pastor. O pastor é aquele que cuida da ovelha, ele vai levar a ovelha para pastar, se alimentar, descansar, beber água, vai protegê-la dos inimigos, vai buscar as desgarradas para trazer para o aprisco. Essa é a imagem do líder pastor. Em muita coisa, um pastor é um líder, mas existem vários tipos de liderança diferentes. E aqui nós vamos tratar de uma liderança que é a liderança poimênica, que é um termo grego para pastor, pastorear. Então, essa imagem por si só já traz uma grande base do papel do ministério pastoral. Claro, na Bíblia nós temos, e no Novo Testamento, muitos termos que estão ligados ao que, para os batistas, são as funções do pastor. Não existe na hierarquia batista, não existe essa hierarquia, não existe bispo, pastor, nem outros. Existe o pastor. Mesmo que haja vários pastores, não existe uma hierarquia entre eles, existe aquele que preside.
ali, naquela igreja concreta, pode ter vários pastores auxiliares. O pastor pode nem vir a ser o presidente da igreja, isso tudo cada igreja vai ser. Então, não dá para comparar nesse sentido. Os pastores batistas também assumem as funções de presbíteros. São eles os anciãos da igreja. Então, tudo isso, eles são os episcopos, eles são os pastores mesmo e são presbíteros. O ministério pastoral é um presbitério, é um serviço. E esse serviço é feito, é o serviço de Deus através do seu instrumento pastor, a igreja. E também é um serviço da igreja ao reino. Então, veja, a igreja serve ao pastor, dando a ele suporte, sustento, para que ele possa fazer o seu trabalho. Assim sendo, do seu trabalho se alimenta o pastor. Aí parece contraditório, porque hoje existe a necessidade, e eu vejo que não é muito diferente, talvez seja até mais tranquilo para os wesleyano, o fato do pastor também ter um trabalho secular. Geralmente, eu não me lembro como é que vocês chamam aí os proventos financeiros que vocês recebem. Vocês já me falaram uma vez, mas eu não me lembro. E esse sustento não é suficiente, muitas vezes. Então, o pastor tem outras atividades. Eu, particularmente, sou servidor público, sou professor e já venho também iniciando trabalhos de empreendimento na área de treinamento. Então, para mim, pessoalmente, o pastor pode ser multitarefas, multivocacionado, e ele é até bom em algum aspecto que ele o seja, porque ele dialoga melhor com o mundo, ao invés de um pastor que por muitas décadas fique preso só na igreja e perca o contato com a velocidade que o mundo está mudando. Isso pode ser muito ruim para o pastor. Ele pode perder um pouco a mão da realidade, vivendo um mundo só de igreja. Mas isso é só uma opinião. Isso, aqueles que trabalham há 30, 40, 50 anos nunca perderam isso, então isso não é uma regra. É só, para mim, pessoalmente, me parece útil ter essa atividade fora, e por vários motivos. Bem, eu pensei em trabalhar com vocês de uma maneira em que pudéssemos juntos formar alguns parâmetros de trabalho. Ao invés de eu trabalhar como aquele que fornece o conhecimento, nós vamos retirar o conhecimento de vocês, que vocês têm, trazer para a sala de aula e elaborar esse conhecimento. Esse tipo de estudo é muito interessante, onde a experiência de vocês é confrontada com determinada carga teórica e também a questão dos fundamentos bíblicos, e juntos elaborarmos aí alguns princípios do ministério pastoral. Então nós vamos elaborar esse trabalho juntos. Então eu pretendo fazer um trabalho utilizando a técnica de coaching. Fazer coaches em grupo, de maneira que vocês juntos possam, com um objetivo já pré-determinado, de construírem competências para o Ministério Pastoral, possam juntos definir quais são as principais competências. Veja, eu não vou dizer para vocês quais são as principais competências, vocês vão trazer juntos e nós vamos trabalhar essas principais competências na construção delas através dessas sessões coletivas. Isso vai ser uma experiência muito boa. No final teremos um material muito rico, construído por nós mesmos,
e ainda vamos fazer uma integração que é muito importante. Eu creio que vocês vão levar para a vida toda do Ministério Pastoral de vocês, que é cultivar uma rede, que se chama nas organizações de networking, essa rede que vocês têm a oportunidade de formar aqui, agora, no seminário, com os seus colegas, ok? Eu quero começar dizendo que eu tenho um plano. Em cada aula eu vou dar um pequeno sermão, um sermão baseado em Timóteo. Segundo Timóteo, o apóstolo Paulo dá muitas orientações ao novo pastor, que é Timóteo. Esses treinamentos, essas orientações dadas por Paulo servem para nós hoje, são muito ricas e fundamentam o trabalho pastoral. Então é um livro que o pastor precisa ler e reler várias vezes, sempre aproveitando mais. E nós vamos fazer como sermões pequenos que vão iniciar as aulas. E vamos seguir com as tarefas de coaching, onde levantaremos as principais competências de um ministro do Evangelho, de um pastor, e vamos começar a trabalhar em como cada um de nós, a partir de onde está, veja, não é algo que vai ser imposto a todo mundo, cada um tem alguma competência a mais do que outras, e percebe que precisa crescer em uma ou em outra, vai determinar isso, e nós vamos começar a trabalhar para que nesses meses, nos próximos meses, nós possamos construir essa competência, aumentar ela, melhorar, e isso vocês vão poder levar para o resto da vida, esse método de autodesenvolvimento, e muitos anos depois dessa disciplina acabar, vocês ainda estarão utilizando essa metodologia na construção do ministério de vocês e de como vocês se constroem para se tornarem competentes como pastores. Cada um a partir da sua própria qualidade pessoal. Cada um de vocês foi chamado por Deus porque são quem são. Então, dois de vocês não serão iguais, não servirão da mesma maneira. Cada um, a partir de quem vai poder, com os dons que recebeu, servir a igreja de uma maneira diferente. E nessa pluralidade, um único Espírito, que é o Espírito Santo de Deus nos guiando, nós vamos conseguir ser úteis ao reino de Deus, que é o nosso papel. Então, eu vou começar e convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês. Vocês podem dar uma pausa no texto, pegar a Bíblia e ler 2 Timóteo 4, versículo 2. Então, se você vai dar uma pausa no vídeo para ver isso, tudo bem. Se não, eu já vou ler aqui esse versículo. 2 Timóteo 4, 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade. Então, que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade. 2 Timóteo 4, versículo 2. O termo que é traduzido por fora de tempo e a tempo são, para fora de tempo, akairos. Kairos, com o prefixo de negação a, alfa. Kairos, fora de tempo. E tem eukairos, que é eu mais kairos, vai ser em tempo. Isso significa, kairos não é o tempo cronológico. O tempo cronológico teria sido aqui usado o termo cronos. Então esse tempo não é dentro, na hora, fora da hora, fora do tempo. Não tem como ficar fora do tempo, não existe isso, fora do tempo. Como pode ser?
né? Você vai estar em algum dia, você vai estar em algum mês, você vai estar em algum ano, você vai estar em alguma hora, você vai estar em algum minuto, você vai estar em algum segundo. Então, por isso que o termo não usa acronos, acrônico. Existe até esse termo, o que a pessoa está fazendo um juízo anacrônico, ou seja, quando eu julgo hoje, pelos parâmetros morais de hoje, uma cultura de outra época, eu estou fazendo um julgamento anacrônico. Ele está fora da sua época, então não faz o menor sentido esse tipo de comentário. Mas aqui a palavra não é essa, porque o termo kairos, diz respeito ao tempo oportuno. Eu já falei isso em sala de aula, então vocês podem ter ouvido, eu gosto muito desse termo, porque normalmente as pessoas dizem que esse é o tempo de Deus. E quando falam em tempo de Deus, pensam de uma forma também cronológica, como se Deus tivesse uma outra medida de tempo diferente da nossa, mas não é. Nós chamamos de tempo de Deus o tempo que Deus interfere na nossa vida. Aquela hora que a gente percebe que tem uma interferência especial. É por isso que usamos esse termo. É o tempo oportuno. Qual é o tempo de Deus? O tempo certo. Qual é o tempo certo? Plenitude dos tempos. Quando? Tem uma data, uma hora. Jesus Cristo vai voltar. Tem uma data marcada, cronológica na mente de Deus? Eu creio que não tem. Eu não creio que Deus tenha marcado uma data para o seu retorno. Eu vou voltar lá em 2037, em janeiro. Acho que eu vou pegar lá um verãozinho na praia. Não, não tem nada disso. É o tempo em que as coisas se amadurecem e se tornam oportunas. É o tempo oportuno. Você imagine que alguém avaliando aí a utilidade do apêndice falasse, poxa, ninguém precisa do apêndice para nada. O apêndice só serve para dar apendicite. Então vamos fazer aí uma extração do apêndice de todo mundo. Não justifica isso. Não é a hora. A hora de se fazer uma cirurgia que é uma coisa invasiva, que vai agredir o corpo de uma pessoa, tem que ter justificativa suficiente para isso. Qual é o tempo certo? Ela já tem que estar inflamada de tal maneira que ameace a vida da pessoa, mas também não pode demorar muito antes que a pessoa morra, tenha uma septicemia e venha a falecer. Então tem a hora certa. Mas essa hora não é uma hora marcada. Embora o médico possa marcar, vamos fazer daqui a meia hora, daqui a 15 minutos, vamos esperar os outros chegarem, eu dou um prazo para vocês, para toda a equipe estar pronta daqui a uma hora. Isso é uma questão cronológica, mas não é disso que eu estou falando, é as circunstâncias que tornaram oportuna, necessária a cirurgia. É disso que nós estamos falando. Então, qual o momento em que o pastor deve repreender, exortar, corrigir? Sempre que for oportuno. Sempre que for oportuno. Sempre que perceber que está na hora certa de repreender, de exortar. Mas também quando não for oportuno. Quando você estiver sendo um chato, rapaz, se eu for agora falar para a pessoa, nesse momento que ela está errada, eu vou ser inoportuno. Tem que esperar o momento certo para dizer isso. Você imagina que uma criança está lá brincando com o martelo e você está prevendo que ela vai acabar dando uma martelada no próprio dedo. Mas, sabe uma coisa? Você não quer ser aquele tio chato e dizer para ele, você vai machucar o dedo, meu filho. Ele vai me achar chato, ele está tão feliz, está se divertindo tanto dando aquela martelada. Deixa ele. Aí você deixa para lá e a criança dá uma martelada no dedo. E aí? Porque você não quis ser chato, ela sofreu mal. Veja, o pastor está vendo a ovelhinha se desgarrando, mas está tão feliz a ovelhinha, indo para aquele lado. Todas as ovelhas estão indo para o outro, ela está ali, tão feliz. Vou tirar a felicidade daquela ovelhinha que está indo para aquele caminho. Aí vem um lobo e pega a ovelhinha. Eu só não queria ser chato com ela, acabei perdendo a ovelha. Não, o pastor não vai fazer isso. O pastor vai cuidar da sua ovelha, mesmo que a ovelha, para isso, tem que tomar uma varadinha na meia da testa. Que ela tem que ser puxada para voltar. Ou que eu tenho que soltar os cachorros, para o cachorro ir lá latindo e levar ela de novo para o rebanho. Então, qual o momento que o pastor deve agir? Oportunamente. Mas inoportunamente também.
Agora, existe um jeito de fazer isso. Existe um jeito de fazer isso. E isso é longanimidade. Longanimidade. A palavra para longanimidade é macro, quer dizer grande, timia, macrotimia, também traduzido por paciência, tolerância. Você vai ser chato, sim. Vai ser chato no sentido de que você vai acabar com a brincadeira, da diversão da pessoa para mostrar para ela que ela está em perigo, exortando, corrigindo, repreendendo. Ela estava tão feliz lá com o pecadinho dela e você está exortando ela a tomar o rumo. Mas você vai fazer isso não é ralhando, não é humilhando publicamente, arrasando com aquela pessoa. Você vai fazer isso com a paciência. Eu não acredito que um homem já com a idade desse outro homem aí, casado, mais de 50 anos, que essa altura do campeonato da vida dele, ele esteja dando ocasião, não esteja vigiando o varão, ocasião para uma situação de adultério. Você antevê esse problema, mas você não quer invadir a privacidade da pessoa. Ah, vai que eu estou falando bobagem. Não, sim, você vai exortá-lo. Mas você vai chegar publicamente, você vai fazer um circo disso. Você já vai chegar se mordendo de raiva. Como é que pode? Como pode fazer alguma coisa dessa? Já julgando a pessoa? Não. O pastor não é um juiz. Você vai chamar essa pessoa amorosamente. E a Bíblia instrui até nisso. Se você é um pastor que lê a Bíblia, você sabe como é que você exorta. Você exorta primeiro sozinho. Você depois chama um outro, que também seja cuidadoso, que também tenha o dom da longanimidade, da paciência, da tolerância. Não for 2, vai 3. Somente se a pessoa insistir muito é que isso vai ser levado para toda a congregação. Por quê? Porque levando isso para a congregação, mesmo que essa pessoa venha a se desgarrar e você perca essa ovelha, você não perde o rebanho todo. E o ensino fica para o rebanho inteiro. Então, se é que vamos perder algo, que aprendamos com o erro. Então, que aquele erro não venha a ser um erro de todo o grupo. Agora, se você acoberta, é quase como que quem concorda. E aí, esse é só pequena célula do câncer que vai se espalhar. Então, é com longanimidade, é sim um julgamento de valor sobre a pessoa, sempre com o coração pronto a perdoar, aquele coração de amor que Deus tem para conosco. Porque Deus, que sim, é o único que tem o direito de julgar, ainda nos age de todas as maneiras, tentando nos salvar, com amor, com cuidado. Por que vou ser eu a julgar? Ok? Então, que pregues a palavra. Tem que pregar a palavra. O pastor deve pregar a palavra. O pastor deve fazer isso sempre que for oportuno, mas também quando não for oportuno. A palavra de Deus nos exorta, a palavra de Deus nos corrige, a palavra de Deus nos repreende. É com ela que você vai repreender. Não vai ser a partir do seu julgamento do que é certo e errado. Pegue a palavra e aponha a atitude, o fato concreto que a pessoa está agindo, ou os caminhos que ela está seguindo, e mostre nas Escrituras. Mostre que não é você que está tendo uma opinião sobre a atitude dela. Mostra a ela, olha, aqui está a sua atitude, olha o que as Escrituras falam. E aí, você vai ouvir as Escrituras? Você vai ouvir a palavra de Deus? E aí você convida a pessoa a mudar. É muito diferente você vir como sendo você a autoridade, porque a pessoa vai parar e vai pensar, quem é ele para falar isso? Pode ser pastor, mas eu sei que ele cometeu esse erro e aquele outro. Nós somos falhos. E a autoridade não é nossa. A autoridade vem das Escrituras. Nós falhamos,
Por isso mesmo deveriam ter o dobro de tolerância com relação aos outros, mas não temos. Porque quando o outro falha, nós sentimos a nossa própria falha e jogamos no outro, espelhamos no outro, e aí perdemos o controle, porque aquela nossa falha nós jogamos no outro, e aí o outro é que vai pagar. É uma forma de espiarmos o pecado fora de nós. Ao passo que quando você antepõe a autoridade da Bíblia para a pessoa, a própria pessoa vai fazer o seu julgamento e vai mudar as suas atitudes. E você foi aquela pessoa que o abençoou, levando ele à palavra. É assim que ele vai entender. Ele vai entender que você pegou ele e levou para os pastos verdejantes, que você pegou ele e levou ele para as águas tranquilas. O seu papel de pastor. Ok? Então, a palavra de Deus são o pasto verdejante. A palavra de Deus são as águas tranquilas. São elas que refrigeram a alma. A palavra de Deus é a vara e o cajado. O pastor é pastor usando os seus instrumentos e os seus recursos. Os recursos que ele tem são a água e o pasto. Os instrumentos, a vara e o cajado. Mas qual o objetivo? Consolar. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então o Salmo 23 se torna também aí uma referência para nós do que é um pastor. Nós temos um padrão perfeito para imitar. Qual profissão tem um padrão perfeito para imitar? Fala de alguma profissão que tem um padrão perfeito para você imitar. Você vai dizer assim, eu sou aviador e o melhor aviador do mundo é fulano de tal. Você pode ter ases, mas eles não são perfeitos. Nós temos um padrão perfeito, porque nós temos um bom pastor, que é perfeito, que é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, nós podemos imitá-lo. O apóstolo Paulo aprende de Cristo, o Cristo que ele recebeu através da fé, que ele recebeu através dos testemunhos, e que ele recebeu por revelação, e esse Cristo ele prega. Ele não aceita que nem mesmo que um anjo venha e pregue um outro evangelho, que não aquele que ele, apóstolo Paulo, estava pregando. Se um anjo viesse, esse anjo estava errado, porque ele tinha certeza que ele pregava o evangelho de Cristo Jesus. Então é esse o trabalho do pastor, e esse é o breve sermão. E assim eu encerro o sermão e vou fazer um outro vídeo. Esse vídeo eu vou dar outras orientações, mas isso já para a próxima aula. Para essa, eu preciso que vocês fiquem atentos, que eu vou enviar algumas leituras para que vocês comecem a pensar mais sobre o Emmanuel. O que eu vou pedir que vocês façam? Como primeiro trabalho, eu vou deixar isso anotado, mas vou falar aqui. Vocês vão fazer a leitura de 2 Timóteo. Vocês vão ler 2 Timóteo e vocês vão tomar notas das orientações que cabem como orientações para os pastores. Então, leiam Timóteo tomando nota, e o trabalho de vocês vai ser entregar, conforme vocês que já estão no 7º período já sabem fazer os trabalhos dentro das normas. Vocês vão colocar lá 2 Timóteo, vão tomar nota, todo 2 Timóteo, tudo que vocês conseguirem tomar nota, fazer um fichamento de Timóteo, com foco nos conselhos pastorais, ou seja, conselhos a pastores, na verdade. Aquilo que um pastor pode tomar por princípio, como orientação para a sua vida como pastor, ok? E assim começaremos com uma base bíblica e vamos continuar quando estivermos juntos, presentes, a fazer o trabalho que eu pretendo fazer com vocês, que eu vou explicar melhor quando estivermos presentes. Então, vejam de novo esse sermão, meditem de novo nesses versículos. Vou repetir aqui as palavras gregas, eukairos e akairos, como oportuno e inoportuno, e macrotimia, como termos
que fundamentaram a nossa pesquisa exegética, indo ao original grego para retirar de lá o sentido mais profundo do termo, que às vezes nos escapa na tradução para o português. Então, eu vou até mostrar como é que se escreve o kairos. Tá, deixa eu ver se dá para ver. Olha aqui. Kairos e akairos. E tem macrotimia, que está aqui em vermelho. Macrotimia. Dizem que é mais fácil entender a minha letra em grego do que em português. É a lenda. Então, eu espero que vocês tenham tirado algum proveito, inspiração para estudarem, começar a meditar nas competências. Façam uma lista, vocês também. Então, 2 trabalhos. Vocês vão escrever 2 Timóteo, fazendo anotações de fichamento, onde vocês vão dizer, enunciar nesses fichamentos aquilo que em 2 Timóteo vocês perceberam que são orientações úteis para um pastor. A segunda coisa que vocês vão fazer, que é muito importante, é vocês já trazerem para mim uma lista no caderno de vocês. Não precisam me entregar, eu quero que vocês tenham essa lista no caderno para que vocês agilizem a próxima aula, que é a lista das competências, ou seja, aqueles conhecimentos, aquelas habilidades, aquelas atitudes que são próprias do pastor. Então, uma competência, ela é, primeiro, um conhecimento. Então, o conhecimento bíblico, ok, conhecimento de Bíblia, conhecimento teológico, conhecimento de administração eclesiástica, ok. Tem que ter habilidade para o evangelismo, tem que ter habilidade para pregar, conhecimento suficiente para poder escrever, preparar um sermão com qualidade. Precisa da atitude correta, adequada para quem é um líder, um ministro do evangelho. Então, isso que forma a competência de uma pessoa em qualquer área: conhecimento, habilidade e atitude. Por exemplo, para poder dar essa aula, eu tenho que ter competência de teologia, tenho que ter competência. Eu precisei da competência aqui de lidar minimamente com o grego o suficiente de fazer uma pesquisa mais aprofundada das escrituras. Tem que ter a habilidade de gravar um vídeo, de fazer um upload desse vídeo no YouTube para que vocês pudessem ver, de trabalhar com a sala de aula do Google para que vocês tivessem um ambiente mais adequado para os estudos. Então, são habilidades que eu precisei construir também, né, de saber lidar com esse material, com essas ferramentas. E qual a atitude? Sou professor, eu faltei a aula e, puxa, foi lamentável, eu estou doente, eu não posso sair de casa, que pena. Não, eu procurei olhar quais eram os recursos, tomei atitude, então eu sou um professor, essa disciplina precisa chegar até eles e nós temos um tempo, eu não posso perder um mês de aula sem que eles estejam vendo a matéria, então eu tenho que tomar uma atitude e a atitude que eu tomei foi gravar vídeos, preparar materiais e enviando e estando em contato com vocês usando os recursos tecnológicos. Olha, conhecimentos que eu precisei ter. Então você também como aluno precisa construir competências. Eu não sei lidar muito bem com essas coisas de computador, vai ter que desenvolver. Um pastor hoje precisa desenvolver essas habilidades. Então a hora de começar é agora. Eu não tenho computador, arruma. Eu não tenho acesso à internet, dá o teu jeito. Estou sendo chato? É isso aí. Estou tendo que exortar você em tempo, fora do tempo. Eu sei que você acha isso chato. Eu sei que você deve ter aí razões muito claras do porquê não tem acesso à internet. A internet aqui não chega. Mas você vai ter que ter. Você vai ter que dar um jeito. E cada vez mais a tecnologia está acessível. Então busque esse acesso. Busque ter a coragem de lidar com isso. Depois que você começar a aprender, você vai ver que é bem mais fácil e cada vez você vai saber mais e vai ficar cada vez mais fácil. Então, aproveite esse momento que você
tem que fazer, você tem um mês para você acostumar a lidar aí com a sala de alunos, para você estudar vendo um vídeo que foi feito um upload, e de retirar os textos, se você vai ler no seu smartphone, no computador, se você vai imprimir, isso aí é uma questão sua, mas você vai ter eles acessíveis a você para estudar. E você vai ter a todo momento o acesso à própria página para você postar seus comentários. Você vai ver o vídeo, você vai postar comentários. Esses comentários podem ser vistos pelos seus colegas que vão interagir com você. Eu também vou interagir. E aí vai ser importante. Você pode fazer uma pergunta, você pode concordar ou discordar de algo que foi dito, pode pedir um aprofundamento, tudo ali. Então você não vai perder esse mês. Você não tem como dizer depois, ah, o professor faltou, perdi um mês. Não, mas ele deu a aula. Ele passou para você o que ele tinha para aquela aula, ok? Ah, mas o vídeo é de 30, 40 minutos, ele é bem menos do que a sala de aula. Na sala de aula, o conteúdo que a gente passa pode ser condensado em bem menos. Só que na interação, você acaba aí engordando, diluindo isso. Às vezes aprofunda muito num ponto ou outro que causa mais curiosidade. E isso não acontece quando você está vendo um vídeo que já foi pré-gravado. Nós podemos até agendar vídeos online, que você esteja presente e possa interagir. Mas essa não foi a proposta. Na verdade, essa proposta ocorreu por conta de como eu supriria essa minha ausência por conta de estado de saúde, ok? Então, no ambiente, procurem pedir a inscrição de vocês, coloquem lá nos comentários, o meu e-mail particular não está lançado aí, não respondam, a não ser para pedir o e-mail de vocês, pelo Ceforte, pelo e-mail da turma de vocês, que eu digo. Porque o e-mail da turma de vocês eu não vou saber quem é. E eu preciso saber quem é que está fazendo a pergunta. Então, a única coisa que você deve fazer é, meu nome é fulano e o meu e-mail é tal, por favor, me mande um convite. Alguns e-mails que me foram entregues, eu simplesmente não consegui entender, então eu não consegui fazer o convite para algumas pessoas, para alguns alunos, porque eu não consegui entender o e-mail deles, ok? Os outros estão recebendo, então quem ainda não está recebendo no seu e-mail particular, por favor, responda pelo do Ceforte mesmo, mas só para me pedir, para dar instalar o seu e-mail, para que eu possa acrescentar e você também receber os materiais em tempo, não precisar depender de ninguém ficar avisando para você, nenhum colega seu. Você vai ter mais independência, ok? Então, muito obrigado por estarem. Mais uma vez, desculpas pela minha ausência. E na aula que vem, vamos dar prosseguimento a tudo isso. E vai haver também, sim, ao vivo, mais um sermão em Timóteo. Ok? Um abraço, muito obrigado a vocês.